Se eu assistisse esse filme há 20 anos atrás, eu saberia que Matrix é uma cópia totalitária desse filme com todo o enredo do Matrix. Nossa, cara, meu Deus do céu. E o. Né, ó, aqui é aqueles caras que não podem ter sentimentos, né? Mas olha a roupa aqui dos Matrix aqui. Mas a questão não é essa, não é a roupa. Existe a batalha final com a criatura mais poderosa e o ser humano que se tornou igual a essa criatura, né? O personagem ele faz os 12 passos do herói exatamente como o Neo. Porém, existem muitas retóricas baseadas na psicologia e na psiquiatria. O psiquiatra ele precisa abrir mão totalmente da mente dele para ele conseguir se tornar um psiquiatra e manipular o sentimento das pessoas. E ele só pode manipular o sentimento das pessoas. Ele abriu mão de toda a sua humanidade, né? E esses indivíduos, eles estão o tempo inteiro buscando entender o que é a alma, né? Porque a partir do momento que você consegue entender o que é a alma, você pode reproduzir a vida. Eles querem reproduzir a vida, eles querem ser Deus. Eles pegaram esses seres humanos como cobaia e levaram para o mundo deles, né? Mas eles não conseguem entender os sentimentos humanos, porque eles são como se fossem máquinas, né? E o... E como fala? E eles são uma coisas horríveis, eles são exatamente igual ao arquiteto do Matrix, né? Então a parte final do Matrix e as sentinelas do Matrix são o que essas criaturas são. E existe a luta do ator principal com essa criatura extremamente poderosa que está dentro desse corpo humano. Essa criatura poderosa luta exatamente como Smith, que é o Satanás e o Diabo. Então o Matrix é uma cópia desse filme, porém esse filme ele tem muitos conceitos filosóficos ocultos, muito mais do que o Matrix, né? Tanto que eu não consegui construir o vídeo dentro da minha consciência. E é difícil acontecer uma coisa dessa, né? O que eu construí foi o seguinte: eu fiz um vídeo aqui falando que eu tava louco pra ver esse filme, porque eles estavam falando o que Deus era, né? E eu falei que os esquerdistas sempre falam que Deus o Deus e os anjos são criaturas têm uma consciência coletivista, né? Não individualista. E a Bíblia ensina como nós humanos conseguimos adquirir a mesma consciência coletivista de Deus. E Deus ele quer que a gente tenha uma mente coletivista, né? Mas eu acho que ele vai reformatar a própria espécie para ter essa mente coletivista. E o pecado original é exatamente que Adão e Eva saem do coletivismo e se tornam indivíduos. Então a maior discussão dos esquerdistas e satanistas é exatamente isso que eu estou te falando aqui. E os judeus eles discutem entre si isso que eu estou falando, mas é proibido falar uma coisa dessa aqui, né? Então sempre, como a elite de cima tem o meu sangue, né? Eles discutem escondido as coisas que a gente sabe. E aí vem a grande questão: eles lutam exatamente igual o filme do Matrix, e o filme do Matrix é uma cópia disso, mas só que super construído. Então os irmãos, as irmãs, sei lá o que, né? Copiaram esse filme e encheram de detalhes para firmar a personalidade gay deles, né? Porque eles são contra tudo, né? Mas voltando aqui, esse filme ele tá dentro da, assim, esses alienígenas eles têm máquinas, essas máquinas dão poder a eles sobre a capacidade alienígena deles, eles conseguem construir, mas eles constroem tudo errado. Aí no final o ser humano explica para ele que o ser humano ele não age nem por instintos, nem pela razão. Age pelos valores e os sentimentos construídos em relação aos instintos e, e à razão, né? E aí o ser humano ele escolhe uma linha, tá falando que eles estavam totalmente perdidos em entender como funciona a consciência do homem. E a consciência do homem não está nas suas memórias, as suas memórias, como fala, independente das suas memórias, o ser humano ele vai sempre tomar escolhas baseadas no que ele acha melhor, né? E existem muitas outras questões para se discutir. Então, voltando à questão aqui, né?
existe esse lado aqui que antes de eu ver o filme eu soube sobre a mente coletiva, etc e tal, e eu até assustei quando eu vi eles falando sobre a mente coletiva, mas os esquerdistas e satanistas falam muito disso, né? E o povo de Israel não fala sobre essa questão, que está em Gênesis, mas ninguém entende a Bíblia, ninguém conhece a Bíblia, só o povo de Israel, só os jubileus conhecem a Bíblia, né? Aí, voltando à questão aqui, existe a questão da noite, do sono, existe o questionamento se eles estão dormindo acordados, mas eles estão sempre acordados. Eles param meia-noite, eles dormem e recuperam todas as suas necessidades, esses caras recuperam, eles reconstroem a sociedade e fazem estudos. Mas se eles fossem realmente criaturas evoluídas, eles não fariam esses estudos. Mas ele quer falar que Deus está estudando a gente, né? Porque eles estão morrendo e a gente é manipulado dentro desse mundo. E a coisa mais louca que Yahweh, né? Ele representa Yahweh aqui. E como fala, tem o Yahweh, existe o Espírito Santo que é o psiquiatra, e existe os outros caras lá que são os arcanjos, os terafim, os querubins, etc e tal. Existe toda uma organização, né? E tem os anjos que ficam no coro, igual todos os desenhos e os livros dos anjos que são descritos em Revelação, né? E aí, além dessa construção, existe a construção como fala? Além dessa construção, existe a construção do enredo, né? Que existe o sono, que é o momento onde a gente constrói a nossa consciência. E isso eles estão construindo a consciência dos indivíduos, né? Específicos. E os outros estão em um sono muito profundo, eles não nem constroem sua consciência para o dia seguinte. E aí, tudo isso é um experimento em relação de Deus para com os homens, para que Deus se torne imortal, né? Porque Deus está se alimentando do sentimento das pessoas. As pessoas só são baterias para eles, né? E né? E né? E nossa, mano, minha memória, ai meu Deus do céu. Ai, por que eu sou um ser humano tão limitado, cara? Eu tenho um QI altíssimo, mas a capacidade de processamento é tão baixa. Os neurônios tá fritando aqui. E aí como fala, existem muitos detalhes no filme aqui que eu tô indo e voltando aqui na minha mente aqui. Eu tô indo e voltando todo o filme dentro da minha mente, eu não tô conseguindo captar, mas são muitas linhas, né? E etc. Também existe a questão do amor que ele tinha pela moça e a moça por ele, e aí no final prova isso, né? Que eles estavam procurando em lugares errados, né? E várias outras questões. E eu me encerro por aqui. Falou aí pra vocês.